Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Drive, de James Sallis. E eu, na verdade, cheguei no livro através do filme e eu cheguei no filme através do Ryan Gosling. Ele é um ator que eu gosto bastante, eu acabo gostando bastante ali dos personagens que ele interpreta, por exemplo, em Blade Runner, 2049, porque eu acho que os personagens dele têm um lance mais enigmático, sabe? Tem um lado de serem mais quietos, e ele acaba focando mais nessa questão do silêncio, nessa questão do olhar, por exemplo, de tentar passar o que ele quer passar sem ter que precisar falar alguma coisa. E eu gosto bastante desse tipo de personagem, nos filmes. Então foi através do Ryan Gosling que eu vi, que ele tinha participado aqui desse filme. Já tem um tempo já que esse filme saiu. Se eu não me engano, ele é de 2011. E quando eu assisti o filme, eu gostei demais dele, sabe? Porque, como eu falei, o personagem tem exatamente essas coisas que eu curto. Além de ter ali algumas cenas de ação muito boas também. Depois eu fui dar até uma pesquisada sobre o filme e aí então eu cheguei no livro. Então inicialmente eu vou tratar sobre o livro e depois eu volto ali para comentar algumas coisas sobre o filme. Bom, e nessa história então o nosso protagonista é conhecido como piloto, porque a gente nem sequer chega a saber ali qual que é o nome dele, mostrando como isso nem é tão relevante assim, O que importa é essa habilidade que ele tem então atrás do volante. A história, então, se passa em Los Angeles e ele trabalha ali nos filmes, então, como um dublê nas cenas que envolvem carros, Porém, ele tem ali um passado, em relação ao crime, então, além dele trabalhar ali como dublê, ele também atua como piloto de fuga. E ao longo da história, então, a gente vai acompanhando essa trajetória dele, os roubos em que ele vai participando, então as fugas que ele realiza, e a gente também conhece ali um pouco do passado dele, em relação a algumas memórias, alguns flashbacks, por exemplo. E em um dado momento ali ele conhece a Irina, que é a sua vizinha, e ele acaba criando então uma afeição, por ela e pelo Benício, que é o filho dela. Mais pra frente ali o pai do Benício, ele vai sair da prisão porque ele também é um criminoso. Ele vai voltar então para casa e a história vai se desenrolando então nesses relacionamentos, que o piloto vai criando então ao longo do tempo. E aí em relação ao filme, eu posso dizer que tem bastante diferença. Eu acho que a base ali, o core do enredo do livro está no filme, porém tem algumas diferenças na questão da interpretação do personagem, eu diria. Então, por exemplo, no livro, o piloto ele é até um cara mais sociável, sabe? Ele tem amigos, ele conversa, ele sai para beber, etc. Ele faz amizades, ele consegue. Isso não é um problema para ele, Já no filme, então, o Ryan Gosling ali, ele optou por uma pegada mais introspectiva, Então você vê o piloto como uma pessoa tímida e que não gosta tanto assim de ter contato com as pessoas, Ele tenta minimizar as possibilidades de gerar esse tipo de coisa, Mas você vê que mesmo ele sendo um criminoso, dentro dele ainda tem algo de bom, que puxa ele ali para fazer as coisas corretas, Então é assim, por exemplo, que no filme vai se dar ali o primeiro contato dele com a Irina e como vai desenrolar toda a história nessa questão de cuidado, de zelo que ele começa a ter em relação a ela e ao Benício. Mas o filme ele tem muito mais essa abordagem psicológica do personagem, além da questão de agressividade. Então ali no filme você tem algumas cenas com muita brutalidade, mostrando como mesmo sendo introspectivo, quieto, tímido, dentro dele é como se ele ainda guardasse toda aquela força, aquela vontade ali, aquela brutalidade que ele então decide liberar ali em alguns momentos do filme. E acho que o melhor exemplo disso é exatamente aquela cena do elevador, que só tem no filme, não tem no livro, mas que quem assistiu vai entender do que eu estou falando. Bom, eu vou finalizando a resenha por aqui, porque eu acho que além disso eu posso já dar alguns spoilers, seja do livro ou do filme. Mas o que eu quero ressaltar é que são interpretações diferentes de uma mesma história. Então, se você quiser alguma coisa com mais profundidade ali no personagem, na história dele, no que levou ele até ali e para onde ele foi em seguida, você vai encontrar isso então no livro. Porém, se você quiser uma interpretação talvez mais brutal, mais de ação mesmo, com certeza você não vai se arrepender com o filme. Bom, fica aqui então a minha resenha do filme e do livro Drive. Se você já assistiu ou leu, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!